Vou escolher um aqui, ó. Eu tô vendo muito RH. Vou colocar esse que é o mais fácil e é o que eu sei realmente escrever, de aprofundar. Vou fazer uma simulação. Crio um app de simulação caso eu aumente o salário de 10% da minha folha de pagamento, 10%, e permita que eu altere esse percentual na simulação. Minha folha vou colocar aleatório aqui, tá? Minha folha é R$1 milhão. Cada funcionário gera, sei lá, 50 mil em vendas por mês. E eu tenho, sei lá, 150 funcionários. Simule faturamento. Tô fazendo na hora aqui para vocês. Faturamento, economia e gastos totais. Eu acho que isso aqui é pouco, ó. Vou colocar 500 mil. Não, 250 mil. Vamos deixar ele produzindo aí. O app é criado somente em HTML? Sim. Aqui no Perplexity, só em HTML. Karen perguntando, vai ficar gravada? Sim, mas por pouco tempo. Pode ser que saia antes de domingo, essa aula do ar. Deixa eu ver mais perguntas de vocês aqui no chat enquanto ele gera. Caiu? Não. Pronto, gerou. Vou expandir. Vamos usar. Faturamento total, 37 milhões. Custo adicional anual. Percentual de aumento da folha de pagamento. Se eu aumento essa folha, ó, payback do investimento ali embaixo. Se eu reduzo, se eu não dou aumento. Eu fiz na hora essa simulação, vai, gente? Não ficou tão bonita, mas tá aqui, bonita, tá funcional. Ele consegue me mostrar, tem a tabelinha ali embaixo que altera esses valores, ó, de acordo com o que eu movo ali em cima. E aí, a partir disso, eu consigo usar esse dashboard. Então, a ideia é que vocês tiverem aí, vocês conseguem fazer isso. Maravilhoso, Karine, né? Você falou um ponto. Eu fiz agora, não tá tão bonito. Mas pensa na rotina das pessoas. Você chegar no seu diretor de RH e mostrar isso. Não tá tão bonito para você, que às vezes entende muito mais de IA e sabe que poderia ser muito melhor. Tem como ser muito melhor. Mas só isso aqui já impressionaria muito um diretor, um superior, um gestor. Então, isso aqui já é muito mais do que as pessoas fazem. Isso aqui já é o nota 6. Tá acima do 4,5 de ontem. Verdade. Obrigada, Alessandra. Isso daqui que a gente fez com um prompt bem michuruco, né? A gente conseguiu fazer. E aí, vocês estão com muitas ideias, gente. Por isso vocês precisam, de fato, aprender e começar a explorar. E vocês viram que é possível, né? Tipo, eu sentei aqui na hora e fiz. Se eu consigo, vocês também conseguem. Só que vocês precisam ter esse conhecimento e saber, de fato, qual é a melhor IA para aplicar, quais são, né? Porque são várias. A gente já viu 4 aqui no dia de hoje. A gente vai continuar vendo mais. O Perplexity tem muitas outras funcionalidades aqui dentro. Eu tenho essa aba de finanças, que tem várias coisas financeiras. Tem esses espaços que eu consigo concentrar algumas informações minhas. Tem a aba descobrir, que inclusive é aqui que eu vejo todas as notícias todos os dias. Eu gosto bastante. Ela é bem customizada para mim, porque quando eu clico aqui em curtir, ela me mostra só realmente o que eu quero ver. Tipo, ó, tem coisas de tênis aqui, que eu gosto de jogar tênis. Então, ele me dá exatamente, assim, elementos para me atualizar. E eu gosto bastante. Então, a dica para vocês de ouro aqui agora se você for cliente da Vivo, o Perplexity é de graça por 1 ano. Essa minha assinatura daqui eu não tô pagando nada, e ela é paga, né, pela Vivo, porque eu sou cliente Vivo. E aí é só vocês irem lá no aplicativo, pergunta no chat da Vivo especificamente, que eles conseguem informar para vocês.
Show! Vamos lá para a próxima IA do dia, que é o Gama. Alguém aqui precisa fazer a apresentação de slides? E tem que ficar, tipo, Ctrl+C, Ctrl+V nos textos, digitando, colocando lá os layouts, assim, demorando horas e horas para criar um título bonito. O Fernando, a Najara, Então, vamos aprender sobre o Gama. Essa é só uma das funcionalidades que existem de desenvolvimento de aplicativos de apresentação, tá? Deixa eu colocar o link aqui para vocês. Enviei. Estou enviando, mas não fiquem preocupados em perder o link, porque vocês podem anotar o nome ou então pegar o PDF que a gente vai enviar lá no grupo do WhatsApp. E quando vocês fazem login, no caso, eu já estou com o meu login feito aqui. E aí, a tela dele é esse. Mas se vocês não estivessem com o seu login, apareceria assim, desse jeito. E aí, vocês podem iniciar a sessão. Ela tem um valor de graça. Você consegue fazer 10 cartões, ou seja, 10 slides por apresentação. E tem 400 créditos na inscrição. Dá para usar gratuito. Mas existem outras contas pagas também que custa R$40 por mês. E aí, se vocês usarem muita apresentação e verem que faz sentido, vão lá e compram. Eu vou criar um novo, clicando aqui em cima, e eu posso ou gerar uma apresentação de IA e vou deixar que ela gere o conteúdo, posso colar um texto específico meu, então vamos supor que eu tenho uma reunião executiva amanhã e preciso colocar como que foi a performance de vendas. Então, eu posso colar esse texto e falar para ela, não altera esse texto, ele mantém exatamente como deve estar. Posso gerar a partir de um modelo ou importar um arquivo em PowerPoint para colocá-lo de uma outra forma, com o design aqui do nosso Gama. Eu vou escolher, para o nosso caso aqui agora, gerar. Então, cliquei aqui, e embaixo eu posso escrever o que eu quero gerar. Então, vamos supor que eu vou fazer uma apresentação para a minha equipe sobre como analisar dados. Quero ensinar para que eles consigam analisar melhor as informações que eu passo para eles e que eles consigam ser mais inteligentes com essa análise de dados. Então, escrevi aqui, vou deixar 10 cartões mesmo, que é o limite do gratuito. Aqui em cima eu consigo escolher se eu quero uma apresentação, uma página na web, um documento ou uma publicação nas mídias sociais. Posso fazer também publicações aqui, tá? Ele consegue gerar o design para você publicar nas redes sociais, mas o Gama foi feito para apresentação. Então, vou escolher o tradicional, que é para ele gerar apresentações no formato da tela, e cliquei ali em gerar o contorno. Ele vai processar e vai fazer a investigação sobre esse assunto e me dá como se fosse um resumo. Deixa eu dar zoom. Como analisar dados da coleta, a comunicação, o que é análise de dados, passos para uma análise de dados eficiente, exemplos inspiradores. Isso aqui é o planejamento dele. Se eu clico em gerar, ele vai executar esse processo aqui em cima dessas informações. Eu posso editar, então, não quero isso. Ou então, quero que esse cartão fique aqui antes. Eu mudo. Mas, clicando em gerar, ele já vai processar. Tá vendo os créditos aqui embaixo? Eu tenho 171, que essa conta que eu estou usando é gratuita. E tá gerando a apresentação, a minha mão tá aqui. Isso não é um vídeo, é ele gerando na hora. O Gama dá para fazer posts para redes sociais? Dá. Tá indo. Eu não escolhi nenhum tema, mas eu posso alterar também. Dicas para engajar seu público com dados. Nossa, se eu fosse fazer essa apresentação, acho que ia demorar 1 hora, no mínimo. Para pensar nas informações e estruturar desse jeito bonitinho? Acabou. Deixa eu tirar um pouco o zoom, porque tá demais. Gerou também as imagens. Eu posso escolher com ou sem imagens. Posso alterar pontualmente essa imagem, editando, pedindo para ele colocar de outra forma. Aqui em cima, deixa eu ver onde que a gente altera o tema. Aqui, lá em cima, dá para escolher um tema mais claro, mais escuro. Tem todas essas opções, que são muito melhores do que o PowerPoint, inclusive. Vou escolher uma mais clarinha, essa terracota. Cliquei em cima dela, automaticamente já mudou. Incrível, né, gente?
A Lucy tá chocada. Tipo, isso daqui vai economizar muito tempo de vocês no desenvolvimento de apresentações. E é só uma das funcionalidades e uma das ferramentas disponíveis para isso. O Gemini também faz, mas tem que ativar algumas ferramentas lá dentro para que ele consiga gerar no Google Slides. O Claude consegue gerar. O Manus também, que inclusive é uma ferramenta que a gente vai ver amanhã. É um agente de IA, nem é só uma IA, mas um agente. Então, tem muitas possibilidades. E tudo isso foi feito rapidamente. Deixa eu passar para vocês o link também, mas vai ter no PDF. Ó, enviei uma vez, enviei 2 vezes. Boa. Agora... Opa, abriu o PowerPoint, mas não era. Era esse daqui, ó. Agora a gente vai falar sobre uma ferramenta que vocês estão pedindo muito aí no chat, estão falando bastante sobre ela, inclusive por causa de segurança, que é o Copilot. Ele é da Microsoft, então o público é corporativo, e quando a gente fala sobre esse público em específico, a gente tem que entender que inovação para o público corporativo não é o pilar top 1, não é. É, na verdade, o quê? Segurança, conformidade, eu não quero que meus dados saiam da minha organização. Então, o Copilot vai ser menos inovador e menos criativo do que todas as outras IAs que nós vimos, porque aquelas IAs são abertas ao público. Então, tá lá, aleatório, você tá usando a IA e tudo mais. Então, e eu vou falar ainda sobre segurança agora no final da aula, tá? Mas o Copilot específico é para organizações, para empresas de fato. E aí, quais são as funcionalidades dele e como que ele se difere de todas as outras? Eu vou digitar Copilot aqui em cima. E se vocês fizerem isso, deixa eu dar zoom. Ó, vai aparecer o Copilot.microsoft. É um pouco confuso, tá? Essa parte do Copilot, porque ele é uma suíte. Ele tem um Copilot que é gratuito e tem um Copilot de empresas, que também chama Copilot. É isso mesmo. E aí, se eu clico nesse inicial daqui, ele vai me levar para algo que parece com o ChatGPT. Inclusive, aqui por trás tem o modelo do GPT. Eles também fizeram parceria atualmente com o Claude, e eu não sei se eles já aplicaram aqui, não dá pra gente ver. Deixa eu ver. Ah, dá sim, ó, é o GPT, tá vendo? 5.2, que é o atual. Então, o uso do Copilot é igual o que nós temos lá, só que esse Copilot.microsoft.com, ele é o público. Existe um que se chama 365.cloud.microsoft.com. Esse é um outro Copilot, ó, eu cliquei ali, que vai usar os dados da sua empresa. E ele tem uma carinha parecida. Então, tô mostrando para vocês aqui as funcionalidades, tá? E aqui dentro eu consigo mandar perguntas para ele. Vou pegar essa daqui, ó, explicar a diferença entre yoga e pilates. Enviei. Vai funcionar assim como o ChatGPT. Só que as informações ficam mais seguras aqui no caso que eu estou usando o Copilot do Microsoft 365 da minha empresa, que não é o gratuito de acesso a todo mundo, que foi o que eu mostrei anteriormente. Então tá aqui. Então usar a documentação da empresa dentro do Copilot, sim, é seguro, desde que sua organização permita isso. Então, nunca pegue um arquivo da sua empresa e jogue, tipo, no ChatGPT, no Gemini, porque isso fica, eventualmente, público e treina um modelo com essas informações. Não faça isso. Agora, dentro do Copilot, vocês estão mais seguros. Só que a grande força do Copilot está dentro dos aplicativos que ele tem. Então, vou abrir aqui o que eu preparei, ó. Eu tenho esse Word, estou agora, ó, no Word, tá vendo aqui em cima, e tá falando aqui sobre o projeto Aurora. Eu quero que o Copilot me ajude dentro do Word a desenvolver melhor isso daqui. Então, eu posso selecionar alguns elementos, tipo esse, e tá vendo que aqui do lado, ó, aparece essa canetinha? Com ela, eu consigo pedir para ele, o meu Copilot está configurado em inglês, aí tá aparecendo em inglês. Deixa eu colocar em tela maior, para vocês verem por que eu não consigo dar zoom. Então, eu consigo pedir para ele estruturar, para deixar menor, mais formal, para reescrever. Então, se eu seleciono essa opção, ele vai reescrever todo esse texto daqui que eu selecionei com outro texto, assim como a gente viu lá no Gemini. Mas aqui nesse caso ele vai usar o quê?
o modelo do ChatGPT por trás, só que de uma forma mais segura. Tem risco da IA vazar os dados pessoais caso o usuário forneça? Tem, Jefferson. Assim, quando a gente faz a inscrição no ChatGPT, no Gemini, nos termos, eles usam seus dados. Então, tudo na internet usa seus dados, né? A não ser que fale explicitamente que não usa. Por isso que é bastante importante vocês terem percepção sobre o que vocês estão compartilhando realmente com a IA. E usar sempre IA corporativa para elementos corporativos. Mas, Karine, então... não tá funcionando, gente. Karine, não vai dar nunca para usar a IA para o meu trabalho. Vai. E aí tem várias técnicas. Lá dentro da formação, em IA... Deixa eu colocar minha telinha aqui agora, minha câmera. Dentro da formação em inteligência artificial, eu ensino como vocês podem usar uma IA pública, que vocês acessam, que talvez a sua empresa não permita, mas com os dados da sua empresa de uma forma que ele não consiga identificar que é os dados da sua empresa. Você precisa fazer uma aleatoriedade nos dados, ocultar algumas informações, e aí sim você consegue, de fato, acessá-la de uma forma mais livre. Deixa eu ver se o Copilot está fora ou se o meu computador aqui, ó. Tô no Excel agora, saí lá do Word, e eu vou pedir para o Copilot, clicando nessa opção aqui em cima, para fazer uma análise dessa pasta de trabalho e fornecer insights. Eu sei que tá pequeno, tá? É que eu não consigo aumentar esse espaço daqui da direita. Vamos deixar ele processar. Vou colocar em tela cheia para a gente esperar ele analisar os dados. Ó, enquanto ele analisa, eu vou lá para o Outlook e também vou interagir com ele. Então, aqui, deixa eu reduzir um pouquinho os assuntos dos meus e-mails aqui. Eu vou vir aqui também em Copilot, lá no Outlook, e eu posso pedir para ele o que é mais importante na minha caixa de entrada hoje. Enviei aqui, ele já coloca um prompt automático, vou processar e vou deixar ele lendo a minha caixa de entrada para me dar o resumo. Então, dentro do ambiente corporativo, vai ser mais engessado mesmo, vai ser mais limitada as interações. Por quê? Nós não podemos ter criatividade aqui. Tá dando alguma coisa errada com o Copilot só porque eu tô na aula ao vivo, gente. Olha que engraçado. Caramba. Vamos ver se ele faz isso, se era porque eu já tava com ele aberto antes. Última tentativa, hein? Se não for... Acho que é porque já estava aberto. Ó, agora foi. Boa. Deixa eu voltar aqui e fazer de novo no meu Excel. Enviei. Ele tá lá analisando. Ó, enquanto ele analisa, vou beber água e vou ler alguma coisa que vocês estão mandando aqui no chat. Tem algum IA que dá para programar a geração de relatórios diariamente no mesmo horário? Geração de relatórios de dados mesmo, tipo Excel? Porque tem como com texto, né? Igual eu mostrei no Gemini. Ó, analisou os dados. Eu acho que aqui eu não consigo dar zoom, gente, ó. Não dá. Eu vou tirar a minha tela, minha câmera. Ele conseguiu analisar as informações aqui, dos meus e-mails, na verdade, e me deu um resumo de tudo que eu perdi. Então, o Copilot, ele consegue integrar, assim, com a Microsoft. Já no Excel, nós temos essa integração, onde ele fez uma análise de todos os pontos dessa planilha, e aí eu posso pedir para ele criar uma aba de insights com tabelas dinâmicas. Vou enviar, e essa tabela daqui, vamos ver se ele vai conseguir criar uma nova planilha para mim com esses dados. Está analisando, codificando e executando. Ó, dá para a gente ver tudo por trás que ele está executando aqui. Pronto, criou. Vamos ver. Ele fez um outro arquivo.
Não ficou bom. Vou mostrar para vocês. Ele criou essa coluna e essa descrição. Com essas tabelas aqui. Tá vendo como é muito mais engessado o Copilot? E como que a gente consegue expandir a nossa atuação de uma forma diferenciada usando as outras IAs junto, né? Então, o Copilot vai ajudar quando você está no ambiente corporativo. Agora, quando você não está no ambiente corporativo, nós temos a limitação do Copilot. O Moura está falando para eu comentar sobre o Grok. Moura, eu vou responder algumas perguntas aqui e deixa eu ver se dá tempo de falar sobre o Grok ainda hoje. Vamos lá, gente, ó. Vocês viram agora 6 ferramentas de IA. Pensem que existem muitas outras, inclusive algumas mais interessantes do que essas que eu mostrei, mas eu mostrei algumas que são boas, mas lá dentro eu consegui o quê? Explorar 1% do que realmente existe lá dentro, 1 ou 2%. Existem muitas outras possibilidades que vocês podem, explorar e fazerem coisas além do que vocês fazem hoje, mais rápido e muito bem feito e mais aprofundado. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui são possibilidades e que vocês viram que estão ao seu alcance, estão no alcance das suas mãos. Mas, vocês concordam que é necessário ter conhecimento? Conhecimento sobre tudo isso? Porque, primeiro, IA muda o tempo inteiro. Toda hora. E aí, o que toda hora é relevante de vocês verem ou não verem? Porque, vou falar por mim, eu fico ansiosa vendo um tanto de coisa de IA que tá surgindo. Só que eu, Karine, consigo entender e processar isso e estruturar